Olá, crianças, vamos para a nossa 13ª aula de História. Estamos trabalhando, marcando o tempo, o registro da história. Gente, esse registro aqui da história, o que é que ela traz de diferente aqui? Nós temos aqui uma vovozinha, né? Uma senhora da terceira idade, com os trajes, né? Do passado. Hoje dificilmente vocês vão encontrar uma senhorinha que inclusive parece muito com a minha bisavó, que já está com o Papai do Céu, né? O jeito dela, as características dela, animada, ela usava roupa nesse estilo, minha bisavó, certo? Mas hoje as senhoras da terceira idade, ela usa vestes diferentes, né? Nós temos um projeto social do bombeiro, onde as vovozinhas, a pessoa da terceira idade, né? A minha mãe da terceira idade usa aquelas roupas de ginástica, né? Que facilita os movimentos diferentes das vovozinhas do passado. Nós vamos falar aqui na nossa matéria de história um pouquinho sobre as casas têm história. Como nós já falamos, as casas têm história, né? As características das moradias no passado eram diferentes das atuais, certo? Que as casas antigamente, né, elas tinham o quê? Lá na época dos primitivos, eles moravam em cavernas, depois eles passaram a morar em tendas, eles procuravam morar em local perto dos rios, né, para eles terem água próximo de onde morava, e depois, para se protegerem também, sempre para se proteger, eles trocavam de lugar e procuraram fazer suas moradias mais seguras, né? Então, aqui nessa abertura aqui, falando sobre a casa tem história, né? Nós temos a imagem dos primitivos nas cavernas, né? Eles moravam em cavernas, as cavernas, assim como atualmente, elas servem de abrigo, assim como as nossas casas hoje, né? Elas servem de abrigos, elas servem para nos proteger do calor, do frio, dos ventos, né? Naquela época deles, da caverna, dos animais. Hoje em dia nós também nos protegemos da violência. Então, as moradias, as casas também têm a sua história. Será que os modelos da casa, na estrutura das casas do passado, são iguais às atuais? Não, né, gente? Porque antigamente eles moravam em cavernas, depois começaram a morar em tendas, depois, com a necessidade, né, para melhorar a sua sobrevivência, nós moramos em casa agora de tijolos, mas existem outros materiais, né? Então, aos poucos, os seres humanos deixaram de morar nas cavernas, eles passaram a construir suas próprias moradias. As primeiras moradias que eles construíram foram perto do rio. Por quê? Porque eles iam obter a água e até o seu alimento, o meio de transporte que eles faziam também, usando a matéria-prima, né? Eles faziam os barcos, usavam os barcos como meio de transporte. Na imagem anterior, vocês viram que nós vimos os homens na caverna, né? Essa daqui já houve o quê? Uma evolução. Eles já estão morando em tendas perto dos rios, com o meio de transporte que eles faziam os barcos para pegar a sua alimentação, e já tinha o fogo também, assim como na caverna, né? Então, na página 246, tem uma atividade proposta aí para vocês realizarem, que é assim: estudamos como eram as casas de muito tempos atrás. Como você imagina que são as casas do futuro, né? Do futuro, como você imagina que sejam as casas do futuro? Nós falamos das casas do passado. E como será no futuro? A do presente você já sabe, né? Nós já trabalhamos no presente, é o que nós estamos vivenciando agora. E do futuro, como você imagina que serão as casas? Então, vocês vão escrever quais as semelhanças e quais as diferenças das casas
atuais das casas do futuro. Então essa resposta aí é uma resposta pessoal. Você vai fazer com base no que você já estudou com relação às casas do passado, você vai fazer uma relacionada ao futuro. Uma semelhança que você vai colocar é que as casas, assim como as do passado, as do presente e as do futuro, elas servem de quê? Elas servem para nos abrigar, nos proteger dos perigos, do calor, do frio, né? Então, vai mudar em termos de quê? De estrutura, né? De espaço. Então, você vai responder de acordo com essas características, tá certo? Agora, represente a sua ideia com o desenho. Então, você vai escrever a diferença, né, as semelhanças e vai representar o que você escreveu através de desenho na segunda questão da página 246, certo? Como as pessoas viviam no passado? Olha só, gente, aqui nós temos no passado, né? Olha só a vestimenta da menininha, né? Será que as pessoas... Olha só, o fogão aqui. Você tá vendo aqui que aqui o fogão dela, ó, é como se fosse a lenha, né? Aqui talvez aqui dentro, ó, se coloca o quê? A madeira, né? A lenha, né? Porque aqui tem um cano que aqui é como se fosse uma chaminé, certo? Que a fumaça vai para fora do ambiente, né? As pessoas antigamente, elas não tinham a estrutura que nós temos hoje, elas não tinham as facilidades que nós temos hoje. E que com certeza terão outras coisas amanhã, no futuro, porque a tecnologia vai cada vez se avançando, né? Nós temos aqui modelos de objetos do passado, né? Coisas do passado. Então, na página 277, nós temos aqui a história das lembranças do menino, de uma criança, né? Chamada Arthur, tá certo? Então, vocês vão fazer umas colagens nas páginas seguintes. Eu creio que na página 248, só confirmar aqui, gente, mas já está aqui, onde você vai ver alguns objetos usados no passado para ouvir música, que servia como meio de transporte, que servia... vocês vão ver alguns objetos que faziam parte do passado, dos avós dessa criança que o texto está falando, certo? Então, com o passar dos anos, lembre-se, muito mais de 1000 anos, surgiram diversos tipos de moradia em diferentes lugares. Os homens e mulheres construíram casas que ofereciam mais segurança e conforto. Com isso, foram feitas as janelas, as portas, os telhados, né? Vocês viram que aquelas lá das primeiras imagens não tinham, porque eles moravam em caverna e moravam em tendas. Então, não tinha telhado, não tinha janelas, não tinham portas, né? Mas a necessidade, né, fez com que essas coisas fossem aparecendo, né? Então, foram surgindo os telhados, né, as portas, as janelas. Porém, de tempo em tempo, as moradias foram se modificando, né? Antes tinha aquelas casas grandes, enormes, né? Terrenos enormes. Agora, atualmente, a gente já vê mais prédios, mais apartamentos, né? Que muitas vezes são menores. Não necessariamente são menores, mas algumas vezes os apartamentos são bem menores que as casas, a grande maioria. E no tempo em que seus avós tinham a sua idade, né? Vamos supor que você tenha 8, 9 anos, 7, 8, 9 anos, não. E no tempo que seus avós tinham a sua idade, como será que eles viviam? Como será que as pessoas viviam? Como será que era a casa deles? Porque a minha casa, a casa que eu morei com os meus pais, ela também passou por mudanças, certo? Passou pela mudança na estrutura da casa da mamãe, né, dos meus pais,
e também no ambiente, na rua, no bairro, passaram também por mudanças. E essas mudanças vieram para facilitar, né? Então, que lembrança essas pessoas têm das casas, da casa que morava e das casas dos vizinhos, né? Então, leia abaixo as lembranças de Arthur sobre a casa dos avós deles. Elas são importantes para saber como eram as casas do passado. Ele sabe que a vida muda com a passagem do tempo e essas casas não são mais as mesmas nos dias de hoje. Por isso, ele escreveu sobre a saudade que sente da casa do avô Maurício. Então, eu vou citar uma situação que aconteceu, até minha mãe falou. Então, quem construiu a casa dos meus pais foi o meu pai. Então, meu pai, mesmo sendo da polícia, sargento da polícia, ele também era pedreiro, e bom pedreiro. Só que ele já está morando com o Papai do Céu faz muito tempo, desde 92, certo? Mas ele construiu a nossa casa. Então, ele construiu a nossa casa e a minha mãe não quer mexer na estrutura da casa que o meu pai fez. Então, só é feito pequenas mudanças para melhorar, para adaptar, mudar um telhado, a parte de elétrica, questão da prevenção, para evitar que acidentes aconteçam, porque com o passar do tempo tem que mudar, né? Energia, fio de energia, tem tudo um tempo, né? De uso. Então, tem que mudar. E por questão de segurança, você tem que acrescentar uma grade, tem que abrir uma janela, porque então, querendo ou não, você mexe um pouco na estrutura. Apesar do meu pai ter ido morar com o Papai do Céu em 92, então a casa já passou por uma transformação, algumas mudanças. Mas quem olha a casa na época que meu pai ainda era vivo, lembra daquela casa no passado, chegando ao ponto até das pessoas compararem. Por que eu tô falando? Tia Cláudia, você fala muito da sua família, porque ao contrário que eu estava só dizendo para vocês que eu tinha 52 anos, gente, desculpa, eu não tenho 52 anos faz tempo, tenho 55. Eu tô ficando tantã, mas não é porque eu quero esconder a idade não, 55. Então, olha só, uma vizinha que mora há muito tempo também perto da casa da mamãe disse desse jeito: Dona Frasquinha, antes a sua casa era a casa mais bonita da rua. Por quê? Meu pai sempre foi muito caprichoso, né? Então o muro era com os tijolinhos que ele mesmo fazia. Tudo era assim, do jeito dele. Ele tinha amor, tinha zelo pelas coisas que ele fazia, né? E ele até dizia: no dia que eu morrer, vocês vão sentir falta de mim. Mas o que ele falou realmente é uma realidade, porque ele fazia do jeito que ele queria, com o capricho dele. E hoje em dia a gente não encontra as pessoas para fazer do jeito que era dele, porque as coisas mudaram, o material mudou, entendeu? Então as coisas passaram por mudança. E a nossa casa não é mexida na estrutura da frente, porque de certa forma ela não quer descaracterizar, e é uma lembrança que ele tem dele. E em respeito às lembranças dela, nós filhos também não mexemos, entendeu? Mas a gente sabe que algumas coisas a gente tem que mexer por questão de segurança, tá certo? Então ficou só uma pequena fala minha com relação às lembranças. Até os próprios vizinhos, né, estranharam pela estrutura da casa ainda ser a mesma. Então assim, a casa da senhora era mais bonita, querendo dizer que as outras evoluíram, passaram por transformações. Antes eram baixinhas, agora são altas, algumas têm em cima e embaixo, mas a mamãe não quer mexer na estrutura da nossa casa em questão, assim, respeito à lembrança do meu pai. E a gente entende, né? Então, aqui nós temos uma vozinha, né, que não tem no texto de vocês essa imagem, mas o texto é do livro da página 247, que fala sobre, na casa do avô Maurício, tinha livro da casa do avô
né, Maurício, tinha livro por todos os lados. Estão vendo aqui, ó, livros, né, por todos os lados. Na sala de estar, no corredor, no escritório, nos quartos, até nos banheiros. O triste é que a casa não existe mais. É triste, né? Porque ele sente saudade justamente porque ele tem as lembranças, mas ele não vê. Ao contrário de mim, que vejo lá a casa que meu pai construiu, eu olho lá e de certa forma ainda lembro, né, de tudo que faz parte da minha história. Casas como aquela acabam mesmo desaparecendo. A gente cresce, as coisas mudam, mas de certo modo ele está sempre em todos os livros que eu leio. Ou melhor, todos os livros juntos formam de novo para mim a casa dos meus avós. Por quê? Porque era o que fazia parte da vivência deles, né? Então, ele lembra de tudo, porque tudo aquilo fazia parte, ele não tem a casa, mas ele tem as lembranças, né? Então, os livros levam ele ao passado. Na página 148, aí nós vamos falar um pouquinho sobre os avós dele, ó, no tempo dos bisavós, né? Então, o que usamos dentro das nossas casas, como os móveis e outros objetos domésticos, também sofreram transformações com a passagem do tempo. Na época em que seus bisavós e seus pais eram crianças, o interior das casas e os utensílios usados cotidianamente eram bem diferentes. Para vocês terem uma ideia, eu morava na capital, sempre morei na capital e ia sempre para o interior. Então, naquela época, quando eu tinha 15 anos, os objetos que na minha casa eram usados eram diferentes da casa dos meus avós que moravam no interior. Por quê? Como eu morava na cidade, o modo de vida era diferente, a gente fala em geografia, né? O estilo de vida é diferente, a rotina é diferente. Então, lá no interior, os objetos eram diferentes também. Na minha casa, tinha uns armários bem grandes de madeira, que na época chamavam de arca. Hoje em dia não usam tanto de madeira, usam mais de aço, né? Então, usam de madeira projetado, né? Naquela época não existia. E na casa dos meus avós era a chamada cristaleira, que era um objeto de madeira com detalhes de vidro, né? Para botar as louças. E bateria, era onde colocava as panelas, né? E outras coisas, eu tive contato com fogão a lenha, eu tive contato que eu não tinha, né, na minha casa, que eu morava, como eu disse, eu morava na cidade. O ferro na casa dos meus avós ainda era esse ferro do cavão, o pesado, né, que o povo diz brincando que serve para musculação, algumas coisas desse tipo. Então, lê o texto, leia com Arthur o que ele registrou, né, algumas lembranças dessas casas. Primeiro, ele contou um pouco sobre os avós, aqui são os avós dele, né? O vô Maurício era casado com a avó Lúcia. Então, essas imagens aqui, gente, já está no meu livro, vocês vão colar no livro de vocês, é uma atividade. Então, essas imagens vocês vão encontrar lá no nosso material de apoio, certo? Um materialzinho de apoio. Vocês vão encontrar a gravura na página 35, as gravuras, que é um rádio antigo, um elevador, né? Bicicleta. Então, vamos lá. Então, aqui são os avós dele, né? Os avós do Arthur, o vô Maurício e a avó Luísa. Como os dois moravam numa casa linda, enorme. Para falar a verdade, talvez nem fosse tão grande assim. Mas para mim, naquela época, era. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. A idade de vocês, né? Aproximadamente. E a gente sempre fez as coisas de acordo com o nosso tamanho. Então,
criança naquela época realmente era criança, né? Não como hoje em dia, que as crianças querem ser adultas, né? São precoces, querem ser adultos antes do tempo. Então, naquela época, que Arthur está dizendo que criança era criança. Criança se vestia como criança, criança falava como criança, criança participava das conversas com criança, não se metia nas conversas de adulto, porque os pais diziam que era falta de respeito. Hoje em dia, já se as crianças já estão lá no meio, participam de tudo, também não é certo, né? Criança conversa coisa de criança. Então, aqui nós temos um modelo de um rádio. Esse rádio aqui, eu tive contato com ele. Do meu avô tinha um desse e tinha um, parecia um móvel, que depois a gente vai ver em outras aulas, em outras matérias, que vem com conteúdos complementares, tá certo? Então, todo domingo a gente almoçava na casa dos meus avós. Hoje em dia a gente tem essa rotina, eu tenho essa rotina de todos os domingos ir para casa da minha mãe. E o meu filho, né, que já tem uma família, ele vai e se encontra comigo na casa da minha mãe, então na casa da avó dele. Também o Júnior, meu filho, já tem a rotina do Arthur, que é relacionado à família, a se encontrar no final de semana na casa da avó, né? Então, quem contava a música era meu avô. Certo? Então, escolhia um disco, que hoje em dia é CD, hoje em dia a gente usa nem CD mais, às vezes a gente coloca um pendrive, a gente coloca, né, já vai direto, ou deixava o rádio ligado na estação de música clássica, que era aquele mais gostado, e eu também, olha só, música clássica, que hoje em dia dificilmente uma criança saiba até o que seja, né? Que prefere estilos diferentes, axé, samba, sertanejo, forró, né? Dificilmente um saiba o que seja música clássica. Aí tem o Arthur e o elevador. Isso aqui é um elevador, gente, certo? Então, esse texto aí você vai ler o texto, que é sobre... Depois o Arthur contou sobre a casa da bisavó Olga, né? A Bisa era a pessoa mais doce que ele havia conhecido. A minha também, a minha Bisa que eu falei lá no começo. Ela era tão amável, tão gentil, tão educada, certo? Então aqui é o elevador, né? Que naquela época, gente, hoje em dia é tudo no botãozinho automático, você aperta para subir, aperta o andar. Naquela época não, tinha uma pessoa aqui dentro, né? Que conduzia, que levava, subia e descia para onde nós queríamos ir, nos deslocar. E nas férias, o que ele usava na casa da bisavó, que antes no interior era muito comum. Hoje em dia não. É difícil ver uma bicicleta, né? Porque antes, o presente das crianças, é que você queria ganhar de presente uma bicicleta. Hoje em dia não, é uma moto, não é bicicleta. Eu ia para o interior, quando a gente ia para as festas no interior, naquela época eu, com 15 anos, que era em frente à casa da vovó, um clube que tinha, aí via um pessoal do sítio, e era tanta da bicicleta lá, gente, estacionada, vindo do sítio em bicicleta, em cima de caminhão, né, os meios de transporte daquela época. Então, da Bisa também dele, olha só, ele fazia, né, ó, nas férias Arthur ia para a casa de praia da Bisa, a Olga, né, lá ela fazia deliciosos pastelzinhos de uvas, e também ele, até eu fazer 10 anos ou 11, nós passamos um mês de fevereiro inteiro na praia com ela, né. Aí ele fazia o que também? Ele andava de bicicleta, certo? Aos redores, né? Um gramado ao redor da casa. Então, gente, é a história dele. Aqui nós temos uma imagem com objetos misturados, né?
Que objetos você consegue visualizar aí que não faça parte do passado aqui? Que seja objetos atuais, que não seja do passado. Então, nós temos aqui uma TV. Esse tipo de TV não é uma TV do passado, né? Nós temos aqui o próprio móvel, né? Que é como se fosse um painel. Não é do passado. Esse tipo de móvel não faz parte do passado. Nós temos aqui também os brinquedos, ó. Esse tipo de brinquedos são brinquedos do passado? Não, né? O que é que nós podemos ver aqui? Nós temos aqui um controle, né? Um controle de TV. Esse tipo de objeto é um objeto do passado? Não, né? A imagem tá meio assim, possivelmente a gente nem consiga visualizar todo. Um ar-condicionado é objeto do passado? Esse tipo aqui de lustre, de luminária, é do passado? Não, né? As máquinas do passado, gente, um passado lá com esses avós aqui, não era assim. Essas máquinas aqui são as máquinas mais atuais, mas não, no passado não existia esse tipo de máquina não, certo? Eram as máquinas chamadas lambe-lambe, certo? Aqui, os jornais, eles estão usando jornal, a cadeira. Esse jornal aqui, os jornais antigamente, eles eram usados mais, jornal físico, jornal do pegar, entendeu? Eles eram usados. Hoje em dia não, você lê um jornal na internet, que é uma observação fora, a gente está fazendo observação dentro dos objetos atuais. Então nós encontramos a TV, nós encontramos o móvel, encontramos os brinquedos, né? CDs aqui, CDs, controle e máquina. Visualizando assim, gente, o ar-condicionado e o tipo um lustre, né? Alguma coisa desse tipo, que não se usava no passado, nem energia tinha, né? Era lamparina, lampião, desse tipo. Então, no passado aí nós temos o som, o telefone, a máquina de escrever, olha só, o velocípede, né, que hoje em dia os meninos nem pedalam mais, né? Não querem mais nem pedalar, que antes os meninos eram que pedalavam, hoje em dia são os pais que puxam. Então são as mudanças que acontecem. Então que tinha que alguém andou fazendo uma colagem antiga da vovó, então misturou as coisas, tinha as coisas da vovó, né? Aí misturou com as coisas atuais. Então se vocês identificaram aí as coisas, os objetos que não pertenciam à vovó, né? Que foi o CD e tudo mais. Aqui nós temos outra imagem, aqui a vovozinha tá o quê? Costurando, né? Naquela época se usava muito a costura à mão, aí depois veio a máquina de costura e hoje em dia tá a parte de indústria, né? Dificilmente você compra tecido para pedir para alguém fazer uma roupa. Geralmente você já vai, é aquela coisa industrializada, onde a máquina ela produz em várias quantidades. Por isso que aumentou tanto o consumismo, por isso que o meio ambiente está aí gritando por socorro, né? Nós temos uma vovozinha aí fazendo uma que nós podemos chamar uma coxa de retalho, né? Costurando, usando sua cadeirinha também de balanço, que é uma característica daquela época. E eu finalizo mais uma aula de história, nossa 13ª aula de história. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.